A múmia de John Thornton repousa muito longe das catacumbas sufocantes dos faraós egípcios, mas como Ramsés II ou Yoda podem dizer, quando chegar aos 186 anos, não terá uma boa aparência, hein? Para um cara nascido em 1825, o velho John está em melhor forma do que a maioria de seus contemporâneos. Essas e outras histórias você vai conhecer agora no vídeo de hoje. Os cientistas encontraram este caixão e não conseguiram acreditar no que está dentro. Cérebro de vidro. A erupção do Monte Vesúvio no ano 79 a.C. é relembrada pelas milhares de vítimas que foram deixadas. O desastre destruiu as cidades ao redor, principalmente Pompeia e Herculano, que foram tomadas pelas cinzas do vulcão. A região segue como um espaço de pesquisa para cientistas de diversas áreas e não para de surpreender, mesmo após tantos anos. E no ano passado, pesquisadores afirmaram que, devido ao calor extremo, o cérebro de uma vítima se converteu em vidro, algo nunca antes observado. Pier Paolo Patroni, coautor do estudo da Universidade de Nápoles Federico II, disse ao jornal The Guardian que só foi possível observar o fenômeno quando as pesquisas se voltaram para a região do Collegium Augustalium, um prédio na cidade de Herculano. O homem com cérebro verificado era provavelmente uma espécie de zelador da construção. O pesquisador identificou de longe respingos de um material preto, sólido e brilhante, que se encontrava no crânio do indivíduo. Ele supôs que aquilo se tratava de um cérebro, mas faltava comprovar. Depois da realização de testes, foi visto que a substância do material, incluindo algumas proteínas, eram as mesmas encontradas no tecido cerebral. Foi a primeira vez que algo do tipo foi observado. Na verdade, cérebros raramente se mantêm preservados. Geralmente, eles se decompõem ou viram sabão. Gorduras do tecido se convertem em glicerol e sais de ácidos graxos. Ascensão de Atum. Em abril deste ano, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou a descoberta de uma cidade perdida nas proximidades de Luxor, a antiga cidade de Tebas. De acordo com pesquisadores, o local foi fundado durante o reinado do faraó Amenhotep III entre 1386 e 1353 a.C. e recebe o nome de Ascensão de Atum. A escavação teve início em setembro de 2020, quando os arqueólogos buscavam pelo templo mortuário de Tutankhamon, mas acabaram encontrando uma cidade inteira. A história por trás da cidade é curiosa. Amenhotep III tinha um filho, Amenhotep IV, que parece ter reinado junto ao pai em seus últimos anos. Quando o progenitor morreu, o descendente resolveu romper com tudo que o antigo faraó havia estabelecido até então. Durante seu reinado, que durou de 1353 a 1336 a.C., o novo governante revolucionou a cultura egípcia, trazendo mais detalhes a uma arte antes vista como rígida e uniforme. A religião também sofreu mudanças, sendo mantida apenas a adoração ao deus Sol Atum, que dá nome à cidade. Amenhotep IV chegou até mudar seu nome para Akhenaton, que significa devoto de Atum. Além dessas alterações, Akhenaton e sua esposa Nefertiti também mudaram a residência real de Tebas para a cidade de Amarna, 400 quilômetros ao norte da antiga capital. Foi lá que nasceu Tutankhamon, filho de Akhenaton. Os pesquisadores não sabem explicar o porquê da mudança repentina, mas acreditam que novas escavações no sítio arqueológico podem trazer pistas sobre o mistério. A equipe encontrou inscrições que datam de 1337 a.C., apenas um ano antes de a família se estabelecer em Amarna. A cidade, que está muito bem preservada, parece ter sido deixada às pessoas, o que levou alguns pesquisadores a chamá-la de versão egípcia de Pompeia. Em meio aos muros de até 3 metros de altura, os arqueólogos encontraram o que parece ser uma padaria com tamanho suficiente para atender muitos trabalhadores e empregados, além de suas cerâmicas de armazenamento e fornos. Mapa antigo da Europa. Essa placa de pedra estava desaparecida há cerca de um século. Descoberta por arqueólogos há mais de 100 anos, ninguém conhecia direito o significado da laje Saint-Belair. O artefato, que até então não tinha datas conhecidas, não era mais do que uma pedra com inscrições circulares em uma tábua de pedra que poderia ser carregada nas mãos de um ser humano. Mal sabiam eles que se tratava do mapa mais antigo da Europa. O artefato voltou à mão de pesquisadores quando foi reencontrado no porão de um castelo
castelo francês em 2014. Desde então, ele foi examinado repetidas vezes por pesquisadores da Universidade de Bournemouth, que conseguiram identificar uma lógica por trás das inscrições e cravaram: a laje de Saint-Belé é um mapa. Segundo as datações, o material foi feito há cerca de 4.000 anos atrás e é da Idade do Bronze. Esse já seria por si só o mapa mais antigo da Europa, mas os cientistas se debruçaram sobre ele e conseguiram interpretá-lo. Segundo a publicação do INRAP, uma espécie de Instituto do Patrimônio Arqueológico da França, a laje de Saint-Belé retrata em alto relevo o Vale do Rio Aude, um dos principais cursos d'água da região da Bretanha, no norte da França. Existem diversos mapas próximos em idade ou mais antigos que a laje de Saint-Belé, especialmente na região da antiga Babilônia. Entretanto, é difícil para os cientistas estabelecer de quais regiões os mapas se tratavam. A presença de linhas de indicações repetidas é uma das principais indicações de que a inscrição é similar a um mapa, mas precisar quais os significados naquela representação cartográfica nem sempre é fácil. Dessa vez, entretanto, conseguiram. Caixão no inverno. Por mais de 170 anos, o HMS Terror descansou sob as águas geladas do Oceano Ártico canadense, guardando os segredos de uma expedição científica desaparecida e totalmente fatal para seus participantes, até um dia ensolarado, quando um pequeno robô mergulhou no mar para tentar encontrar os seus restos. Através de um cabo elétrico com controle remoto, pesquisadores canadenses conduziram este aparelho subaquático até o naufrágio e entraram no convés, ansiosos para ver o que o veículo poderia encontrar. Essa é a primeira grande exploração neste antigo navio inglês condenado, desde que dezenas de homens o abandonaram depois que ele ficou preso no gelo em 1845. Era uma exploração comandada pelo inglês Sir John Franklin e objetivava mapear a chamada Passagem Noroeste, uma ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico através do Círculo Polar Ártico. Não houve sobreviventes. O Terror e seu navio irmão, o HMS Erebus, desapareceram sob a superfície gelada, onde permaneceriam até 2014 e 2016, quando as antigas naves foram descobertas pelos canadenses. Por décadas, o único registro encontrado dessa triste expedição foi uma única e sucinta nota, escrita em abril de 1848, rabiscada com a mão trêmula em um pedaço de papel. Essa mensagem foi encontrada 15 anos depois da partida dessas naves da Inglaterra, tendo sido rascunhada pelo capitão Francis Crozier, que a deixou para trás na ilha King William, em um recipiente protegido por um monte de pedras antes que todos os membros da tripulação perecessem e seus corpos congelados desaparecessem. Crozier informou que 105 almas abandonaram o Terror e o Erebus e que 24 já estavam mortos, incluindo o líder da expedição, Sir John Franklin. Essa mensagem foi descoberta por uma expedição inglesa que tentou encontrar seus compatriotas. Em 1984, o cadáver bastante conservado do marinheiro inglês John Shaw Torrington, 1825-1846, que foi um explorador encontrado na ilha Beechey. Como resultado das temperaturas árticas abaixo de zero, Torrington foi extraordinariamente bem preservado, com características identificáveis, incluindo olhos azuis claros e brilhantes, e a pele ainda estava intacta, apesar de machucados e amarelados. Um membro da tripulação que morreu na mesma época e foi enterrado ao lado de Torrington também mostrou sinais mínimos de decomposição. A explicação para Crozier e um grupo de homens haver sobrevivido ainda por algum tempo está no fato desses navios transportarem uma grande quantidade de alimentos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.